Estúdio A com o violeiro caipira Pedro Vaz. Bateu! Ação e reação, hein? Eu acho que se a gente tivesse ensaiado, ia ter ficado uma porcaria. Não precisava, né? Que ar gelado, hein? Que ar gelado. Paz, modo Alasca, né? Aí eu penso, tipo... Isso aí é uma bateria. Mas tipo, eu penso... Pego assim, Que é isso, rapaz? foco. Na próxima encarnação. Quê? Pode ir, minha filha? Pedro Vaz, bem-vindo aqui ao nosso Estúdio A. Dê espaço ao tempo. Mostrar o disco aqui. Me fala como é que nasceu a ideia desse disco aqui, depois de quantos anos de carreira, Pedro? Foram mais de 15 anos de carreira e com a viola 10 anos, né, aproximadamente. E o disco ele surge, na verdade, deste processo dos 10 anos com a viola, aprendendo, compondo e desenvolvendo essa linguagem, né, essa sonoridade, buscando essa sonoridade ao longo desses 10 anos que culminou nesse trabalho. É interessante, assim, as pessoas que eu converso que tocam, que são violeiros, porque há uma diferença, né? Elas geralmente não começam com a viola. Me parece que a viola não é o primeiro instrumento, pelo menos geralmente, né? Sim. No teu caso também não foi, né? Também não foi. Começou com violão, com percussão, né? Também, eu comecei logo na primeira infância, assim, fazer as primeiras aulas de violão, tocava revistinhas, música que eu gostava e tal. Rock and roll. Aí depois na adolescência eu comecei a tocar mais guitarra, aí conheci um luthier, que é o alemão, lá de Goiânia, que constrói instrumentos, ele foi casado com a minha tia, então eu tive uma convivência muito intensa nessa vivência da percussão, dos ritmos brasileiros, formação de bloco, de percussão e de construção de instrumentos também. E a partir daí comecei a fazer alguns trabalhos também com percussão e mais tarde um pouco, em 2007, é que eu comecei a tocar viola e me dedicar à viola mesmo. Vilã do Tempo, Pedro Vaz.
a viola você conheceu aí, então. Não, eu conheci um amigo dessa época, que depois a gente até fez um grupo chamado Cega Machado, que é mais ou menos da minha idade, que era um jovem tocando viola, ele já misturava com rock, com várias outras coisas. Então foi o primeiro contato que eu tive assim mais íntimo com a viola, né? Que na minha família a gente não tem muito essa tradição, assim, os meus pais, a geração dos meus De pais... música? Ou... De música de viola, né? De música caipira, de música de viola e tal. Só assim, minha avó, mais umas gerações anteriores, assim, né? Meu bisavô foi tropeiro e tal, mas eu descobri isso depois. Então a minha vivência familiar, assim, não tinha muito essa questão da viola presente. E aí descobri através desse amigo, depois vim para Brasília, conheci um amigo da minha tia, que eu morava na casa dela. E aí ele me emprestou a viola, eu comecei a brincar e o negócio vai te Quer dizer que foi cativando de uma aqui? forma. Foi aqui. E aí depois, logo depois, meses depois disso, eu entrei na escola de música, fui aluno do Roberto Correia durante quase 3 anos. Que é referência, né? Super Uma referência e bebi numa fonte, assim, primordial, assim, né? Muito... O disco é produzido, inclusive, por um violeiro, né? Isso, Por um músico, é o Ricardo Vinini, né? Eu isso. confesso a minha ignorância, eu não conhecia, mas depois de ler um pouco, sei que ele é uma figura importante aí, né? Ele é uma figura importante, né? Ele já nesse- gravou muitas coisas, ele tem um estúdio caseiro na casa dele, produziu muito material de viola, ele tem um selo também. Ele gravou dupla, gravou várias coisas legais, já ganhou prêmios incríveis e tal. E ele tem um trabalho que chama Moda de Rock, que é um trabalho que faz releituras de rock and roll e de metal para um duo de violas, ele e o Zé Elder. Ah, tá, já vi, claro. E eles ele. ficaram são conhecidos. bem conhecidos, Ele fala assim, eu não sou famoso, eu sou manjado. Então, é isso. E tem o trabalho dele também solo, já tem 3 CDs gravados com esse duo, 3 CDs gravados Eu solo. acho que ele usou bem a expressão, ele é manjado, Ele não é é manjado, famoso, porque eu sei quem exatamente. é agora. Inclusive, Então. já ouvi várias coisas desse duo Exatamente. dele, né?
as pessoas têm uma mania de achar que a viola, essa viola, que não é a viola só caipira da música cantada, mas a viola instrumental, com a ideia de erudição, com harmonias mais, né, elaboradas, é uma coisa, a viola tem ganhado espaço. Na verdade, não, né? Já faz um tempo, né? Já faz um tempo, né? Década de 60, 70, por aí, exatamente, exatamente. E antes disso, inclusive, assim, antes da era fonográfica, né, que é o início o marco da música caipira, que a gente faz, é da com primeira Cornélio. gravação, com a turma de Cornélio Pires, a primeira gravação de música caipira. Mas antes disso existe 1926, é isso? 20 e pouco, né? É, 29. É 29, É 29, eu 29. acho. Não, acho que é 29 mesmo, que a gente estava comemorando agora 90 anos esse ano Sim, da música da gravação caipira. do Cornélio, né? Mas existe uma tradição de música instrumental, desde antes disso, quando o pessoal, os violeiros, se inspiravam na natureza, em toques, em cantos de pássaro. Então essa coisa da música instrumental está presente Desde o início. Desde o início, né? E também nessa era fonográfica, digamos assim, tem alguns discos de viola instrumental, né? Tem grandes violeiros, mas ainda um pouco com o pé nessa coisa da estética da música caipira, Da digamos música caipira, assim. a música sertaneja, né? Exatamente. Caipira, que se chama. Chamava sertaneja na época, né? Aí nos anos 80 o negócio ficou meio bagunçado, aí... Ninguém sabe quem é sertanejo. Aí os sertanejos se autodenominaram caipira. Falaram, não, já é caipira, porque isso aí que vocês estão falando que é sertanejo Já não é mais sertanejo. já não é comigo, Enfim, então, mas nos anos 60, 70, com Almir Sater, com Roberto Corrêa, com Ivan Vilela, essa coisa foi se transformando e alcançando outros espaços, né? Então, isso que eu estou propondo, na verdade, não é tão... Não é uma música tão sertaneja assim no sentido... E nem não é vanguardista, né? Digamos assim, porque Não, já muito tem... melódica, né? já tem sido feita aí há 50 anos, pelo menos, né?
Dizer o disco, desde o primeiro momento que você começa a escutar, você entra no disco porque ele é muito melódico. Você é um compositor melódico e de variação de harmonia, né? Sim. Isso é muito legal e o disco está super bonito, bem gravado e tal. Essa ideia da tua composição, você compõe direto na viola. Direto na viola. Hoje você não usa outro instrumento, nesse caso de Não. composição. A minha Não. curiosidade é a composição. Não, eu comecei a compor na viola, assim, eu já tentava algumas coisas antes na época do violão, mas com pouco sucesso. Mas na viola que eu me encontrei, e aí meu processo composicional é bem ligado ao instrumento mesmo, né? É bem... Mas tem todo tipo de música, as tuas influências são muito amplas, né? São muito amplas. Porque vai desde a da adolescência na guitarra ali, Exatamente. porque acho que todo mundo passa por isso, né? Não tem um violeiro que não passou pelo rock, né? Tem uma pessoa, o Cacai Nunes também, que é outro cara, Sim. né? Que acho que está entre a sua geração e a do Roberto Correia, enfim. Exatamente. Ou assim, esse pessoal que tem feito esse trabalho mais contemporâneo, digamos assim, com a viola, ou normalmente veio do violão erudito ou da guitarra, né? Ou dos dois, né? Passeia por esse lugar aí, né? Eu tenho influências de várias coisas. Essa vivência da percussão me deu muita curiosidade e gosto sobre a rítmica brasileira, afro-brasileira, nordestina. Então, eu vivenciei muito isso. Eu gosto muito da música tradicional brasileira, tanto de viola quanto das outras manifestações. Então, essa é uma influência forte. E Mas, a ao música do mesmo tempo, mundo, tem a né? herança, era isso que eu ia dizer, tem essa herança também, essa que a gente toca junto, Aham. ela tem um pouco de herança da música moura, dali da Europa, né? Sim, que está no Nordeste, né? tá no Mas, ao Nordeste, mesmo tempo, tua música, ela perpassa todo o Brasil. Ela não é uma música do interior, daqui do Goiás, como se chama aqui, né? O pessoal deve estar dizendo assim, daqui do Goiás, né? Mas é assim que se fala aqui, né? Mas ela está em todo canto, né? De Guiana, de Pedro Vaz.
Qual é a afinação que você usa? Eu uso o cebolão em Ré maior. Em Ré. Que Essa é mais porque tem em Mi também. Tem você Mi pode- maior, mais que é um tom apertado, assim, né? faço uma variante que é passar para o menor, né? Ah, tá. Mudando a terça. Mudando a terça aí ela da vai pra afinação. o Ré menor. Isso. E também no disco tem 2 composições em Rio abaixo, que é uma afinação em Sol maior. Em Sol maior. Mas é uma afinação que eu não domino, assim, né? Eu componho, utilizo mais artisticamente, mas se eu cair num esquema, eu não sei me virar muito, não. Não vai, não. Não, vou no cebolão em Ré. Você sabe que essa em Sol, os bluesmen, Sim. os bluesmen americanos, E a em Ré também. eles não em Sol também. Em Sol e Ré. Exatamente. Eles chamam de Open D e Open D, exatamente. Mas o Keith Richards do Rolling Stones, eu li a biografia, ele fala em Sol. Inclusive, Fala. ele arranca uma corda Eu já vi isso aí. e afina em Sol. E dizem que essa afinação em Sol, que é o Rio abaixo, Aham. ela tem tem as lendas da viola, né? Isso é Tem. outra coisa interessante. Porque diz Muito que quem interessante. toca no Rio abaixo fez um pacto com o lado obscuro e tal. Rola um negócio desse, que nem Rola. no blues americano. Rola. Qual é essa relação? A afinação é a mesma? Veio Eu da não sei, África, eu junto precisava com a fazer Europa? uma pesquisa sim, mas tem uma relação muito próxima, inclusive a música caipira e a música rural americana, né? Que o blues é uma música rural. Exatamente. Depois chegou a guitarra elétrica e ficou uma coisa mais moderna, mas antes começa com o violão, uma coisa bem rural também, né? Cantando seus lamentos, né? Então tem uma ligação realmente. Tanto que você toca também com essa viola, que lembra também o resonator, né? Que eles chamam lá nos uma Estados viola Unidos. dinâmica, né? Uma viola ressonadora. E a minha ideia com ela é fazer um próximo trabalho já todo em cima Em cima dela. dessa viola. Quem No construiu disco ela, Pedro? foi o Luciano Queiroz, de Assis, São Paulo. Um luthier muito bom. E a outra viola foi a viola que eu uso em quase todos os trabalhos e foi a viola que eu gravei esse primeiro disco inteiro, que é do Gesiel Carvalho dos Santos, de Uberlândia.
Eu acho que se a gente tivesse ensaiado, ia ter ficado uma porcaria. Não precisava, né? Valeu, Adriano. Isso aí. Se a gente ensaiar mais, a gente erra. Me fala como é que está sendo essa divulgação do disco. Você fez o lançamento aqui em Brasília, no Clube do Choro. Sim. As pessoas podem escutar o disco em todas as plataformas, né? Todas. Então tá no Spotify, iTunes, Deezer, No YouTube YouTube, no meu site também, que é avioladepedrovaz.com, tem também para ouvir lá. Vamos botar aqui, avioladepedrovaz.com. Inclusive, eu sou a Viola de Pedro Vaz na internet. E na internet é a Viola de Pedro Vaz. Exatamente. Em todas as plataformas. Você acha que essa forma atual, muita gente vem aqui e traz o disco, né? Aham. Ainda é importante esse disco físico. Eu gosto dele, enfim, eu sempre digo isso aqui, mas É difícil desapegar, né? É difícil. para quem gosta de ficha técnica, de ler as coisas, né? Eu acho que ainda tem um consumidor que gosta, sabe? E eu acho que quem gosta de música instrumental, gosta de música que ainda não está tão massificada, digamos assim, é o pessoal que ainda gosta dessa coisa mais Do vinil, bucólica, do LP, vinil, do CD e tal. Então, eu vendi relativamente bem, cara. Eu fiz uma prensagem de 1.000, né? A lei de incentivo pegou uma parte, que eu não lembro se era 10% ou 20%. Ou 20%, geralmente. E já tá acabando, cara. Eu tenho lá mais, acho que uma caixinha e meia só. Esse sei aqui lá, é dos últimos, então. É, dos últimos. Deve ter uns 40, eu acho, no máximo. Então, vale a pena ainda, tá? Valeu a pena, pra mim valeu a pena. E foi muito importante pra mim conseguir viabilizar os shows, trazer os músicos de São Paulo pra fazer os 2 shows de lançamento. Foi todo gravado em São Paulo. O disco é todo instrumental, com exceção da faixa 9. Tem a Isso. participação da cantora, compositora Mila Tule, que também é de Goiânia, né? também é de Goiânia. Foi apoiado pela lei de incentivo da Prefeitura de Goiânia. Isso. É importante essa coisa Demais. Você acha que as pessoas dizem assim, não, o Estado não tem que se meter em cultura. Seria mesmo que dizer, também não tem que se meter em educação, né? Seria mesmo que dizer, então não tem cultura. Né? Exatamente. Tipo, porque não tem como, né? Porque são trabalhos que é difícil de conseguir que o mercado absorva de forma que ele seja sustentável, que ele seja viável dentro do mercado, né? Sem esse incentivo, Sem esse incentivo, entendeu? Então, bom, Eu sempre digo assim, é pouquíssimo dinheiro para o que se tem como resultado, né? Exatamente. Porque um disco desse Exatamente. tem uma, né? É um registro histórico de um tempo, de um povo, Exatamente. né? Que não tem preço, né? Não tem preço. Se a gente abre mão desse incentivo, a gente abre mão da produção artística cultural do país, né? Que é a nossa identidade, que é a nossa, sei lá, pelo menos a minha razão de ser Eu estar, concordo, existir. né? Alguém poderia dizer assim, sim, mas quando o asteroide cair, tudo vai ser acabado. Exatamente. Né? O imperialismo, ele se dá, inclusive, através da cultura também, imagina. Principalmente, os países imperialistas usam da própria cultura para fazer isso. É uma forma de então, eles, dominação pelo menos, eles sabem do econômica valor, também, né? eles sabem reconhecer o valor da própria cultura, coisa que a gente precisa aprender mais ainda, eu acho. Né? Exatamente, eu concordo contigo. Te agradeço demais pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. E vai pro segundo já, né? Tomara. Tá compondo, a gente tocou. Já vai tá, tocar já uma tá aqui, inédita, ó. né? Já Beleza. tá na cabeça. Prazer. Muito obrigado, Igualmente. Pedro. Valeu. Estúdio A, música de número 6, ainda sem nome. Pode bater, seu Diomar. Bateu, obrigada. Concentrou, galera. Um pouquinho só de pão para a esquerda, tá? Contrário. 3, 2, 1. Quando quiser.